Agora na 98, Cadeira Cativa. Cadeira Cativa tá no ar. Cadeira Cativa, quando eu tô aqui, só fala do Galo, é claro, nossa paixão. Hoje eu deveria ter um convidado para falar sobre política, mas não, porque tão importante quanto política, conversar com ele é falar sobre o Galo. Tá comigo Heron Guimarães, prefeito de Betim, mas acima de tudo, atleticano de arquibancada. Que bom que você veio para conversar com a gente aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos aqui da 98. E Atlético é uma paixão, né? Para o sofrimento nosso, para o nosso desespero e para a nossa alegria também, né? Ser atleticano é padecer no paraíso. Ser atleticano é padecer no paraíso. Quem foi o responsável por te fazer atleticano? De onde vem essa paixão? Paulo, eu venho de um bairro muito pobre, de uma família de ferroviários, cruzeirenses, né? Meu avô era cruzeirense, meu pai que faleceu quando eu era muito novo, eu era um bebê, era cruzeirense, meu irmão mais velho, cruzeirense, meu tio que tinha influência, né, social sobre mim, cruzeirense, e virei atleticano. Virei atleticano talvez por dois motivos. Primeiro, por um ato de rebeldia das mulheres da minha família, que, importunadas pelos cruzeirenses, se tornaram atleticanas. E fez com que eu prestasse atenção no Galo. Depois tinha uma vizinha muito atleticana, chamava Bel, que era atleticana daquelas, né, fanáticas. E tinha um nome muito importante na época, que era João Leite. E eu ganhei uma camisa cinza. João Leite jogava com a camisa cinza. E essa conjunção, eu sendo cuidado pelas minhas irmãs, essa vizinha e a camisa cinza fez eu virar atleticano numa época que o Atlético talvez tenha sido o melhor Atlético de todas as histórias, né? De todo o tempo. Éder Aleixo, Reinaldo, depois João Leite, ou simultaneamente João Leite. Então era uma época, né, no início dos anos 80. Final dos anos 70, começo dos 80. Eu lembro de 80 para cá. Né? Mais ou menos o tempo que eu comecei a ser torcedor do Galo. Eu conto sempre essa história. Eu vinha de São Paulo para cá, vinha do interior de São Paulo para cá, e fui assistir uma partida Cruzeiro e Atlético, levado por um cruzeirense, Dominguinhos Costa, do Pacifício Vilma, que já não está mais aqui, e que me levou querendo me transformar em cruzeirense. Sim. E eu vi a torcida do Atlético, isso era 78. Me apaixonei pela torcida do Atlético e fiquei. E aquele era um grande time. Quem que você lembra daquele time? Eu lembro do meu irmão, que era cruzeirense. Ele tinha um Fusca e a gente saía, ele me levava para os jogos do Cruzeiro e eu ia, mas não para ver o Cruzeiro. Ficava na torcida do Cruzeiro, mas estava lá vendo o Atlético. Eu lembro, inclusive, no ano de 1984, talvez, posso estar enganado com relação ao ano, não lembro muito, em que o Atlético ganhou de 4-0 do Cruzeiro e eu estava lá na torcida do Cruzeiro. Aquilo foi um sentimento muito feliz internamente, que eu não podia expressar, mas foi um sentimento muito feliz. Grito para dentro. Mas ele insistia que eu virasse cruzeirense, mas não. Era uma coisa que, na época eu tinha o quê? 5 anos? 5 para 6 anos de idade. Essa é a sua primeira lembrança de arquibancada? As primeiras lembranças de arquibancada. O Mineirão, como era o Mineirão, né? O Mineirão raiz, né? Com os tropeiros jogados no meio da torcida, com mais de 120 mil, 130 mil de torcida. Eu lembro do Mineirão dessa forma, pegando os ônibus aqui no centro da cidade, indo para Pampulha. Eu lembro dessas histórias, debaixo de chuva, seja lá o que for, sempre na torcida do Cruzeiro, mas sempre torcendo para o Galo. Depois, quando eu fui ficando maior, foi uma geração que, influenciada por Reinaldo, por Éder, por Luizinho, por Jorge Valença, por essa turma, fez com que as crianças da época se tornassem atleticanos. Tele Santana fez que se tornasse atleticano, e aí meus amigos também eram atleticanos, e a partir daí, com 10, 11 anos, eu já vim pro Mineirão sozinho. E qual foi o primeiro jogo de arquibancada que você lembra, aí já na torcida do Galo? Não, aí já foi no início da pré-adolescência, 10, 11 anos, aí eu lembro de muitos. E assim, com muito sofrimento, né? Porque a gente não ganhava nada. Ganhava o Campeonato Mineiro. Mas tinha muita dificuldade. Eu lembro do Corinthians, quando o Guilherme, né? Na época do Guilherme. Eu lembro de outros jogos tristes, né? Que o Atlético... Eu lembro quando o juiz lá, o Wright, né? O José Roberto Wright. O Galo ganhou 1-0 e depois
Não, foi na Libertadores. Na isso. Libertadores. Foi em 84, em Brasília, se eu não me o engano. segundo jogo em Brasília. Acho que em 84, se Em eu não me engano. 84. E expulsou aquela quantidade de jogadores. Uma garfada, né? Uma garfada. Eu lembro dessa época, mas eu lembro, sobretudo, nós tínhamos um timinho, e minha tia era costureira, e camisa branca, né? Não tinha nada. A gente pegava as faixas pretas, colocava, e criamos lá o nosso pequeno Atlético lá, e eu que era o líder da turma, e fui construindo. Tinha jogos de botão na época. Eu e meu irmão jogávamos jogos de mesa, jogo de botão, e tinha aquela briga. E eu era tão competitivo que quando eu estava perdendo, eu pegava e bagunçava o jogo de botão. Mas era com aquelas bolinhas ainda de pano. A bolinha de feltro, aquela bolinha pequenininha de feltro. Com o goleiro uma caixa. Não, uma caixa já era uma caixa. Retângulozinho. Retangular. E eu ganhei um jogo de botão oficial. Aquilo era uma sensação no momento. Tinha que avisar que ia chutar. Tinha que avisar. E aí eu fui virando atleticano nisso, né? Criando meus próprios jogadores, meus próprios campeonatos. E eu lembro que em Betim, né? Sou de Betim, hoje prefeito de Betim, tinha um time que chamava Rodoviário e tinha o uniforme do Rodoviário. E eu, dentro da minha imaginação, eu transformava o Atlético, mudava os nomes dos jogadores do Atlético, transformava para o meu universo e colocava ele lá. E fui criando, né? Apaixonando com o Atlético, acompanhando. Né? João Leite, em termos de jogadores, dois me reforçaram como atleticano. Essa era a pergunta que eu ia te fazer agora. Quem são seus maiores ídolos quando você olha a história do que você conheceu do Atlético? Nos anos 80, João Leite e Éder Aleixo. A tia do Éder foi uma espécie de professora. Ela era pedagoga da escola onde eu estudava. Eu tinha aquela admiração por ela, era uma mulher muito bonita. E o Éder ia lá de vez em quando. E o Éder, de Vespasiano, mas ele ia lá muito. E o Éder era para mim era um ídolo, né, com a bomba do Éder, né? E o João Leite. O João Leite era um grande ídolo, um ídolo que eu tinha. Porque quando eu era criança, minha posição de futebol era goleiro. E o João Leite era minha inspiração. Ainda ganhou a camisa dele? Não ganhei a camisa dele, era uma camisa parecida com a dele. Cinza? Cinza. Uhum. Cinza, da Adidas, tinha as riscas da Adidas. E aquela camisa me associou a ele na época, era uma camisa cinza. Eu arrumei um escudo do Atlético, pus, a camisa não tinha o escudo do Atlético, eu pus o escudo do Atlético. E isso nos anos 80. Nos anos 90, o Guilherme, né, e o Marcos. Guilherme que volta agora aí como diretor de futebol. Gostava muito dele. E depois os eternos, né? Ronaldinho Gaúcho, para mim, o maior, o Hulk agora, Tafarel e Vitor. Então esses são os meus ídolos. Quando você ouviu falar Ronaldinho Gaúcho no Galo, você acreditou ou você falou assim, o que vai acontecer agora? Não, achei que ia ser uma tragédia. Né? Acho que todo mundo achou que ia ser uma tragédia. Eu vinha de uma experiência terrível no Flamengo. Mas quando ele fez as primeiras partidas, aquilo, né, arrepiava. Né? Ver todo aquele processo da Libertadores, né? Eu acompanhei muito. Né? Lembro que, como Tijuana, eu quebrei prato, já fiz tudo que eu podia fazer. Não estava no estádio, tinha mudado para um apartamento, e o apartamento era um duplex, em cima era a sala, tinha chegado do jornal onde eu trabalhava, falava, vou ver o jogo sozinho, cheio de superstição, falava, não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter nada, vou ver o jogo sozinho. Quando acontece aquele pênalti, aí eu falava, dançamos, né? E quando pega o pênalti, aí eu jogo aquele prato, aquela coisa toda, e talvez tenha sido a sensação. O Calil falou uma coisa recentemente que me marcou muito. Das coisas menos importantes, o Atlético é a mais importante. E isso é uma confusão mental grande. Quando o Atlético perde, eu fico mal-humorado. Quando o Atlético entra em crise, parece que eu entro em crise. É impressionante isso. Isso não tem explicação lógica para isso. Mas isso é um mal atleticano, né? Você não é o único que sofre com isso, não. Eu imagino que seja. Eu, por exemplo, fico intratável depois de uma derrota do Atlético. Eu supero no dia seguinte. Olha, o 6-1 foi o pior dia da minha vida. Foi o dia que eu... Atleticano não deveria fazer isso, mas eu fiz. Eu tinha uma coleção de camisas do Galo que devia ter assim, umas 60, 70 camisas. Foram todos pro fogo. Todas pro fogo. Eu falei assim, eu não torço mais. Eu imaginava realmente que eu não ia torcer mais, porque aquilo foi
não dava para poder Foi humilhante, aceitar. né? Foi humilhante. Não dava para poder aceitar. E queimei tudo. Tinha os presentes que eu ganhava, aqueles galos grandões, foi tudo embora. Só que ficou um tempão. E o Ronaldinho fez eu voltar tudo de novo. Hoje eu já tenho mais de 100 camisas de novo e dessa vez eu não quero mais nenhuma. Não tem jeito. É interessante isso, e aí eu te pergunto, qual foi o momento mais emocionante da sua relação com o Galo? Olha, foi a final do Libertadores. Aqui. Você estava no estádio? Estava no estádio. E fui na última hora, estava contando na vinda para cá. Ingresso caríssimo, não tinha conseguido as ajudas que às vezes a gente consegue, vai num lugar, vai nesse, vai naquilo, né? Mas eu falei, eu vou. Paguei um absurdo e paguei para o Renault, que trabalha comigo há muito tempo. Falei, Renault, nós não vamos falar para ninguém. Não vou falar para ninguém. Superstição. Nós vamos ficar quietinho lá, é difícil, né? Nós sabemos que é difícil, mas nós vamos ficar quietinho. E tem uma história muito bacana, que quando eu sento nas duas... na fileira da frente, o Kaká da perfil, falei assim, puta merda, se o Kaká vir cá vai dar azar. Se eu ver o Kaká e o Kaká me ver, vai dar azar. O Kaká é lunático com o Atlético também. Toma Rivotril para conseguir assistir o jogo do Atlético. Aí passei o primeiro tempo olhando o jogo e olhando o Kaká, que ele não podia me ver. Intervalo, fiquei atrás da pilastra para ele não me ver. Escondeu. Quando terminou e ganhou, aí eu aproximei dele e falei assim, eu te vi desde o início, mas se você me visse, o Galo não ia ganhar. É superstição. E foi talvez o momento mais emocionante da minha vida, foi a Libertadores. Eu acho interessante quando você falou que gosta de ver os jogos do Galo sozinho, eu também tenho essa superstição. E eu fui proibido de assistir o jogo final da Libertadores contra o Olímpia, porque na partida contra o Newell's Old Boys na Independência, eu passei mal e fui ao hospital. Fui conduzido para o hospital, porque passei mal naquela tensão toda contra o Newell's Old Boys. Não fui ao Paraguai, e tinha ido em todos os jogos até então, e não fui ao Paraguai. E o meu médico, à época, me proibiu de assistir o jogo final. E eu tenho também essa superstição, sozinho, sem ninguém conversando comigo, porque é final do Galo. Se alguém falar comigo, eu acho que vai dar azar. Vai. Então eu tenho também essa superstição. Eu fico tranquilo de saber que alguém também pensa assim. Eu tenho muito disso. Eu tenho muito disso. E não gosto mesmo. É uma situação que eu gosto de ver o Atlético quieto e fico muito irritado quando o Atlético perde. E antes eu tinha grupos, né, brincadeiras, cruzeirenses que me zoavam, aquela coisa toda que eu zoava, eu parei. Tinha uma história que eu tenho um grande amigo meu, que nós ficamos 5 anos sem conversar por causa do Atlético. E ele vai saber na hora que ele vê essa entrevista, porque nós estávamos num sítio e o primeiro jogo o Atlético ganha, final de um mineiro desses aí, não sei qual. E eu não sou de gozar muito, de tirar sarro, essas coisas todas, porque eu não gosto. Eu não consigo lidar bem com isso. E aí eu não fiz nada. Só que as pessoas que estavam lá no Janaína também estava lá no sítio, gozou muito ele, e ele achou que eu estava no meio. Depois o Cruzeiro virou, foi campeão mineiro, tem alguns tempos, uns 10 anos isso. E ele foi lá e jogou foguete na minha casa. Só que eu tinha um Golden. E eu era apaixonado com o Golden, não tanto quanto o Galo. Mas o meu Golden teve uma aceleração cardíaca. Eu falei assim, olha, nunca mais eu falo com esse cara na minha vida. Mas foi por causa do Atlético. Foram situações por causa do Atlético. Ele jogou lá o foguete, meu Golden depois se recuperou, ficou tranquilo. Depois de um tempo, eu vi que aquilo ali era uma bobeira danada, nós voltamos, hoje nós somos amigos, mas não falamos de futebol. Agora me conta uma coisa, quando a gente fala dessa paixão que é irracional, porque é paixão, sim, e é natural que toda paixão seja irracional, o que é que mais te marca por ser atleticano? O objeto da paixão, o que é que mais te marca? Eu acho assim, o Atlético não é o time. Decididamente, assim como também deve ter cruzeirense que pensa assim, com flamenguista que pensa assim, corintiano que pensa assim, cruzeirense que pensa assim, mas para mim o Atlético não é um time. O Atlético é uma parte de um membro meu, né? Quando ele tá bem, eu tô bem. Quando ele tá mal, igual agora tá mais ou menos, melhorou um pouquinho, mas tá nesse sofrimento aí, faz mal, né? O Atlético é um negócio que me faz mal. A verdade é essa. Porque quando ganha, beleza. O Carlinhos já falou isso também, né? Nas entrevistas que ele dá aí. Mas faz mal mesmo. Faz mal. Ganhou. Foi campeão da Libertadores. A alegria durou uma semana, um mês. Aí perdeu. Falei, pô,
Já perdeu essa porcaria. Já perdeu Vai disputar o Mundial e perde e Não, apaga eu fui tudo, pro né? Marrocos. Eu fui pro Marrocos. Ah, você foi pro Marrocos? Fui pro Marrocos. É. Aí, chegando no Marrocos, Raja Casablanca, pô, jogo fácil, teoricamente fácil. Mas já estava tudo desestruturado. E a primeira pessoa que João Vitor Xavier, que estava com o repórter, vê no estádio, eu. Aí vai me entrevistar. E me entrevista e aí vira a zoação geral, eterna, né? E ainda com o Raja, com aquele uniforme verde, com o rei do Marrocos lá perto, aquela coisa toda. Eu falei, não, mas isso é muito vexame. Mas não há mal que dure para sempre, né? Eu acho que se não tivesse perdido pelo Raja, ia dar um vexame muito grande contra o Bahia. Então falou, ó, foi melhor. Foi melhor, porque senão ia tomar um chocolate do Bahia que ia ficar pior. Aquele conjunto, aquele time de 13 é o que mais te encanta? Ou o time que você começou a torcer nos anos 80 te encanta mais? O time dos anos 80 é o que me toca, é o que me fez ser atleticano. E o de 13 me fortaleceu depois da crise do 6-1, que voltou a essa loucura doida com o Atlético. E o Ronaldinho, né, o bruxo, ele, sem dúvida, é o grande responsável por aumentar essa paixão. E tem que reconhecer o Hulk, né? Quando o Hulk veio para o Atlético, também não vinha com muitos olhos, com bons olhos. E depois o que ele faz são momentos, né? São viradas. Existe um Atlético antes e um Atlético depois de Ronaldinho. E existe um papel do Hulk nessa construção, né, do Campeonato Brasileiro, uma coisa que a gente, desde 71, querendo esse título, e que fez muita diferença na época, né? Agora, você falou dos times dos anos 80, o de 2013 e o de 21, que chama a atenção com 21. A chegada do Hulk. Sim. Você faria uma seleção do Galo? Como é que você montaria uma seleção do Galo? 2 goleiros, Tafarel e 3 goleiros, Tafarel, Vitor e João Leite. Luizinho, né? Oscar, né? Era Oscar, o número 3. O Oscar jogou como número 3. Nelinho. Nelinho na lateral. Nelinho. Toninho Cerezo. 6. Nosso lateral esquerdo, quem seria? Valença. Jorge Valença. Valença. Tem o Sérgio Araújo, que jogou demais. Bom, que eu lembro dele. Meio de campo. Ronaldinho Gaúcho, claro. Ah, não tem dúvida. Tem dúvida. Volantão. Quem que é o grande volante da história do Galo? Ai... Do time de 13, Donizete, Pierre, tinha o Josué como segundo volante. Donizete era muito bom, mas o Pierre também, né? Muito a cara do Galo. Muito a cara do Galo, muita raça. Muita raça. Ponto esquerdo, não tem dúvida. Éder. Camisa 10, não tem dúvida. Ronaldinho, mais pra cá, mas Hulk também, né? Hulk e Ronaldinho jogando juntos. Reinaldo cabe nesse time? Ah, não, claro. Estou esquecendo do Reinaldo. Reinaldo é, para mim, o maior jogador que o Atlético já teve. Injustamente não ganhou muitos títulos, né? Mas, para mim, foi o melhor jogador que o Atlético já teve. Rivalizando muito com o Ronaldinho. Rivalizando muito. Mas ver o que o Reinaldo fazia era uma coisa louca. E ele também tinha um ato de rebeldia, né? Ele não era só um jogador. Ele era um jogador politizado numa época que não podia ser politizado. Então, ele era um exemplo também. Então, o Reinaldo tá no lugar, e ele faz parte do Instituto Galo, né? Tem um trabalho social importante. E eu vejo que o Reinaldo, não poderia esquecer jamais do Reinaldo, era o rei, né? Então, era o time dos anos 80. Os jogadores do Galo são injustiçados quando se olha, por exemplo, com relação à seleção brasileira? Você falou no Rei. O Rei foi a uma Copa só e num momento que não era o melhor momento dele. Ele estava machucado, papá. Everson agora, todo mundo fala, é um grande goleiro, talvez seja o goleiro do Brasil, brasileiro com mais expressão, mas não vai para a seleção. Tem uma birra com o Galo? Eu acho que os jogadores, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro, são injustiçados. Eu não consigo entender como um Fábio não foi para uma seleção. Né? E olha que eu sou o principal rival do Cruzeiro, mas o Fábio merecia uma vaga na seleção. Não digo hoje, mas nos melhores momentos dele, sim. Aí tem vários jogadores, o próprio Ronaldinho, na Copa posterior ao que ele fez em 2013, qual que foi a Copa? Foi 14, né? 14, merecia uma vaga. O que ele fez para o Atlético, ele merecia uma vaga. Ele merecia.
Então, acho que é o circuito também que Minas Gerais fica a par dessas situações. A não ser com o Tele Santana, que a base da seleção, né, de 82 era do Galo. Mas, fora isso, teve muita injustiça, né? Vitor foi convocado, mas também foi jogar um jogo trágico, né? Mas merecia, sim. Eu vejo que os jogadores em Minas, se estivessem em outros times, talvez seriam convocados, e muito em função, mas aí não vejo que é uma questão de Atlético ou de Cruzeiro. Eu acho que é uma questão geográfica de Minas. Qual que é a importância do rival? Qual a importância de ter um espelho, um rival, para a gente ser mais Antes atleticano? eu falava que eu era anticruzeirense. Hoje não. Hoje eu sei que eu sou atleticano. E ter em Minas Gerais, como tem em Porto Alegre, uma rivalidade Grêmio e Inter, ter aqui em Belo Horizonte o Cruzeiro Atlético é muito gostoso. Irrita, né? Eu fico muito irritado com o cruzeirense, mas tem muitos amigos cruzeirenses, excelentes amigos cruzeirenses. Mas se não fosse Cruzeiro, não tinha o Atlético, né? O Atlético não seria o que é se não existisse o Cruzeiro. E vice-versa. E vice-versa. O Cruzeiro não seria o Cruzeiro se não tivesse o Atlético. E eu acho que hoje nós estamos entre os 6 maiores times do Brasil, acho que os 2, né? Vamos falar entre os 8, né, maiores do Brasil, muito em função da rivalidade, né? Porque quando um vai, o outro tem que ir atrás, né? O Atlético ganhou 21, depois o Cruzeiro teve que reagir. O Atlético teve momentos muito cruciais, né? Poderia ter sido campeão aí umas 3 ou 4 vezes do brasileiro, não conseguiu ser. Isso aumentou o nosso sofrimento. Ficamos com essa pecha, né, de sofredor, essas coisas todas. 77 e 99. 77, né, 99. Crime, né, pra gente, né? Que o Dida não deixou a gente ser campeão. Então, dentro disso, eu acho que o Atlético, a rivalidade com relação ao Cruzeiro faz o Atlético ser grande, assim como a rivalidade com o Atlético faz o Cruzeiro ser grande. Quando a gente desenha o futebol e a gente vê como o futebol tem importância na vida das pessoas, das menos importantes a mais importante, como disse o Calil, o futebol já te ajudou alguma vez a superar algum momento difícil, pessoal ou profissional? Uma vitória do Galo já transformou sua vida no dia seguinte? Eu acho que já. Eu tenho alguns momentos do Atlético que me lembram, momentos tristes, momentos muito alegres. Momento triste, 1984. Um tio cruzeirense, 1º de fevereiro de 1984, Atlético Flamengo, um empate, 1-1. E nesse dia ele suicidou. Eu lembro do jogo. Me associou a um momento ruim. Mas lembro também de momentos muito felizes, né? Quando eu vi minhas 2 filhas vestidas com a camisa do Galo em 21, quando nós saímos comemorando o título, e elas não eram tão ligadas a futebol, e vejo as 2 com a camisa do Atlético, talvez tenha sido um dos momentos mais felizes da vida. O que é mais importante ganhar, Libertadores ou Campeonato Brasileiro? É mais gostoso ganhar Libertadores, mas é mais importante ganhar o Brasileiro. Ganhar Libertadores é muito bom, né? E assim, quem tem a oportunidade de ir também participar de jogos, né, na América Latina é muito gostoso. Eu acompanhei o Galo muito, né, na Bolívia, no Paraguai, no Chile, na Argentina. É muito gostoso. A Libertadores tem um clima, tem um ar muito gostoso. Tem diminuído um pouco, tem comercializado, mercantilizado demais, não é aquela paixão de antes. Libertadores era o Libertadores do Peñarol. Quando vem Libertadores na minha cabeça, eu lembro do Peñarol. E lembro do Flamengo também. Boca Juniors, que né, o Boca, River. mas o primeiro time que me vem à cabeça é o Peñarol. Uniforme preto e amarelo, me vem o Peñarol. Eu não sei porquê, talvez lembrança de criança, mas vem o Peñarol. E era uma coisa tão longe para o Atlético, e que o Atlético conquistou, que para mim foi mais gostoso ganhar a Libertadores, mas eu acho que é mais importante ganhar o Brasileiro. Você ficou com muita raiva no final contra o Botafogo, em que a gente Pelo tinha amor de 88 minutos para ganhar o jogo e perdeu em 3? Como é que você ficou? Tá falando da Sul-Americana agora? Não, contra o Botafogo na Libertadores, na Argentina. Sim, na Argentina. Eu fui nos 2. Eu fui na Argentina. O Atlético, o jogador do Botafogo lá expulso lá com alguns minutos. Falei, ganhamos. E depois, falei, perdemos. Como?
como que a gente perdeu? A gente, com 1 minuto o cara tá expulso. E aquilo, eu tava naquela alegria, nós estávamos num grupo legal, muito... Inclusive o Manuel Carneiro estava no nosso grupo, festejando, gritando, falava, pô, faz um pênalti, vamos ser campeão. Tava com o Kaká também nesse dia, tomou 1 litro de Rivotril pra lá, passou mal, teve que tomar 50 litros de água para poder, os filhos dele até teve que nem vir o jogo, teve que segurar ele lá. Mas a gente imaginava, pô, campeões, né? Frustração, muita frustração. Aquele dia foi um dia frustrante. Mas por incrível que pareça, foi mais frustrante para mim o Paraguai do ano passado. Com Lanús. Pô, fui pro Paraguai, também não ia, mas falei, tava com algumas dificuldades, falei, vou pro Paraguai. Tava lá, já tinha sido eleito prefeito, tive que pedir autorização para fazer viagem internacional, porque agora tem isso, né? Prefeito não pode fazer viagem internacional sem autorização, 2 dias apenas. Mas falei, vou para o Paraguai. Fui para o Paraguai, não estava com muita clima de festa, mas imaginava que o Galo ia ser campeão, pô. Vou ver o Galo ser campeão, vai me alegrar. Vai lá e perde. Perde o título, né? Empata, mas perde o título. Aquilo foi outra frustração. Né? Recentes, né? Fora do passado, né? Essas 2 recentes aí, então, são mais pesadas. ainda não cicatrizaram. Eu não voltei ao estádio depois do Paraguai, não. Eu vejo a Arena, ainda não nos deu alegria. A Arena ainda não nos deu alegria. Falta um título, né? Falta um título, falta também uma grande partida. Eu não sei se teve uma grande partida na Arena. Que eu tenha visto, não. Eu vi uma grande partida na Arena e eu lembro contra o River Plate, que foi talvez quando naquela Libertadores, foi a grande partida do Galo na Arena, que não se repetiu. É verdade. Foi a grande partida do Galo. Eu tinha esquecido dela, que ele classificou em cima do River. Isso, foi ali para mim... Que ele liquidou o River. Liquidou o River. Para mim, ali o Galo teria ressurgido naquele momento, com um time que tinha a sua casa. Mas eu estava com o Palmeiras lá, quando o Palmeiras desclassificou o Atlético na Arena. Eu estava quando o Cruzeiro ganhou várias vezes, né? Ganhou do Atlético na Arena. O Cruzeiro começou a acostumar mal ali Acostumou mal. Então a Arena, ela não nos deu alegria. Mas eu acho que ainda vai nos dar muita alegria. Ainda é um belíssimo estádio, muito bem construído, tem tecnologia. Temos que ser justos com quem fez, né? Está tendo as suas dificuldades agora, mas eu não sou radical a ponto de imaginar que... Enfim, é futebol. Futebol não é ciência. Nós vamos para o intervalo, rapidinho, a gente volta com o segundo bloco do Cadeira Cativa. Não sai daí não, porque a cadeira está ali reservada para você daqui a pouquinho. Não saia daí, daqui a pouco tem mais. Cadeira Cativa. De volta na 98, Cadeira Cativa. Puxe a sua cadeira para sentar, mas aqui é cadeira cativa de arquibancada. A gente está falando em cadeira cativa porque a cadeira cativa traz pra gente a memória, a lembrança do quanto somos cativos a esse Galo, de quanto gostamos do Galo e somos cativados por ele. Heron, você é jornalista. Sim. Para começar um texto sobre o Galo, que palavras você utilizaria? Paulo, eu nunca escrevi um texto pro Galo, que eu não consigo. Mas seria, se eu tentasse fazer, seria amor, paixão, tudo aquilo que é muito intenso. O lead não seria um lead, seria um lead, sub-lead, não conseguiria fazer um lead. Uma declaração de seria amor. Seria uma declaração se eu fosse um poeta, se eu conseguisse ser um poeta. Mas eu não conseguiria fazer, não conseguiria declarar em um texto tudo que o Atlético me impacta. Pro lado positivo e lado negativo. Porque ele me impacta pelo lado negativo. E isso é uma coisa que eu teria que tentar cuidar, mas não tem jeito, sabe? Tem uma coisa que não tem jeito. Às vezes eu não vejo o Atlético para não ficar chateado ao longo da semana. Mas é uma coisa que afeta profundamente a minha vida. É a performance do Atlético nas instâncias. É campeonato mineiro, me afeta. É campeonato, seja lá o que for, me afeta. Estamos aí na zona intermediária do Campeonato Brasileiro, me afeta. Então, é uma coisa que, como eu disse, é injustificado, não tem explicação. Começou lá na infância, era para eu ser cruzeirense pelas as influências masculinas que eu tive, que afinal de contas, sobretudo nos anos 80, era um esporte muito mais masculino que é hoje. Então, era para eu ter me transformado cruzeirense, não me transformei. Virei atleticano,
talvez por ato de rebeldia, não. Acho que foi por amor mesmo, foi uma coisa que bateu, ficou. E vai ficar por muito tempo, né? Porque já tive experiências aí que já era para ter desistido, mas não consigo desistir. O Atlético é muito mais do que esse time, é um sentimento, é uma sensação. Atlético é uma sensação. Então, quando você vê o Atlético e ele tá legal, seu dia fica bem, você consegue ser mais assertivo, eu particularmente. Parece uma bobagem, mas não é uma bobagem. É uma sensação, e uma sensação que você consegue tocar. De tão atleticano e de tão apaixonado que sou por esse escudo e por esse time aí. Quando a gente conversa com os atleticanos, a maioria dos atleticanos, principalmente na arquibancada, quando eu vou à arquibancada, conversando até com pessoas que a gente não conhece, mas que ficam ali na proximidade, a gente sempre fala muito no estilo de jogo do Galo. Sim. Qual é o estilo de jogo do Galo que te cativa? Qual é o estilo de jogo do Galo que te encanta? Raça, né? Quando é muita técnica, eu já começo a desconfiar. Então, quando tem jogador de raça, quando você tem um Éder Aleixo esquentado, quando você tem um Ronaldinho com sarcasmo, quando você tem um Vitor que é bem nervoso, nas partidas, em algumas partidas, quando você tem raça, né? O xerifão do Atlético, quando você tem esse tipo de jogador, acho que o Atlético dá certo. Não gosto do elenco de hoje, acho que o elenco hoje, um elenco sem muita identidade com o clube, vai precisar criar essa identidade, mas tem que vir gente com o espírito de raça, sabe? Acho que o Atlético se traduz nisso. Acho que todos os times bem-sucedidos do Atlético tinham o elemento raça, força emocional, né? Aquele que rasga a camisa, aquele que dá o sangue, aquele que dá o suor. Eu via muito isso no Sérgio Araújo, eu via isso muito no Guilherme, no primeiro Guilherme, não no segundo. No Guilherme, o Reinaldo nem se fala, né? Eu via isso. O Ronaldinho, no período que ele viveu, porque ele teve a redenção aqui em Minas Gerais, foi uma redenção para ele, no documentário que está na Netflix dele, é fantástico, né? Sim. É um documentário maravilhoso, quem não viu acho que tem que assistir, não só por ele ter jogado no Atlético, mas pela história de vida do Ronaldinho, que eu admiro. Com todas as bobagens que ele já fez na vida, mas o que ele fez é coisa de gênio, né? E nós tivemos a sorte de ter um cara desse aqui, que para mim é um dos melhores jogadores do mundo. Tá entre os melhores do mundo. Nós tivemos ele aqui. Então, quando eu vejo, quando você me faz uma pergunta dessa, é a raça, é a malandragem, no bom sentido, da positividade, aquele lance que ele faz com o Rogério Ceni da água, entendendo a regra, porque não adianta você ser espirituoso se você não entende o que você está fazendo. Então, aquele lance lá é o espírito do Galo, né? O espírito de camisa rasgada, é o espírito do Reinaldo jogando machucado, é o espírito de um Vitor fazendo aquelas defesas e se emocionando com aquelas defesas. É isso que eu vejo que o Atlético tem, que poderia ser um diferencial, mas isso aí poderia estar dando a interpretação de um atleticano. Talvez o flamenguista pense dessa forma também. E vejo o espírito do Galo muito parecido com o espírito do Flamengo, por mais que sejam times extremamente antagônicos. Mas o espírito do Flamengo o Atlético tem o espírito do Flamengo. Eu vejo isso. Quando você fala do time de raça que tinha, porque era um time raçudo, o time de 13, o time de 21 também tinha um componente de raça, né? Nós tínhamos jogadores com componentes de raça, que ali se revelaram até muito úteis para o Atlético e que não foram úteis nos seus clubes anteriores. Mas como também o de 13, que traz jogadores que eram desacreditados. Né? Luan era um menino maluquinho. Que tinha esse componente que você acabou de colocar. Onde é que foi que a gente errou para chegar num elenco que, como você disse hoje, e não é nenhuma crítica direta a nenhum profissional, a gente está falando do coletivo, para chegar num elenco que não inspira esse mesmo sentimento na gente? Eu acho que o Hulk cometeu um erro, né? Não conheço o Hulk, nunca conversei com o Hulk. Tive a oportunidade uma vez de tietá-lo, mas eu não sou muito dado a tietar, mas se arrependi, poderia ter tietado, assim como eu poderia ter tietado o Ronaldo, que eu acho que essas fotos vão me fazer falta no futuro. Mas eu não tive isso. Mas o que eu vejo é que o Hulk, quando chegou no momento que ele tinha que ter saído antes. Isso faria bem para o Atlético, faria bem para ele.
Porque ele ganha o Campeonato Brasileiro, tem uma segunda temporada muito boa, mas é sair por cima. É o que o Ronaldinho fez. O Ronaldinho saiu por cima. Ele teve ainda uma temporada depois da Libertadores, depois da Copa do Brasil, mas ele saiu no momento certo. E tudo bem, né? Eu acho que a torcida do Atlético tem que ser eternamente grata ao Hulk. Só que o time de saída do Hulk foi inadequado. Ele tinha que ter saído antes, um pouco. Isso faria bem ao Atlético e faria bem a ele. Poderíamos já estar há 2 anos, mais ou menos, construindo uma nova referência, um novo ídolo, porque o time tem que ter uma referência. E o Hulk foi essa referência por muito tempo. E quando ele cai a produtividade e ele não se entende com a comissão técnica durante algum tempo e já começa a dar sinais de cansaço, obviamente que é um atleta exemplar, mas a idade é implacável, eu acho que ele já deveria ter saído. Faria muito bem para ele. Para falar a verdade, eu não sei como que está no Fluminense. Não acompanho o Fluminense. Então, mas faria muito bem para ele. Eu acho que ele fez o que tinha que fazer. E faria muito bem para o Atlético. Então, naquele momento ali, eu acho que o Atlético é uma questão de time. E também a organização administrativa, né? Nós tivemos aí uma SAF que prometeu muito. Respeito o Rubens, acho que ele é um apaixonado pelo Atlético. Só que eu acho que apaixonados pelo Atlético não podem administrar o Atlético com a paixão inerente. Ele precisa, tem que rever algumas coisas. Tem que fazer o Atlético ser o Atlético e não a SAF. Né? Tem que voltar a ter o espírito do Atlético. Tem que voltar a ter a alma do Atlético. Está faltando isso. Isso interferiu no torcedor? Interferiu. Outro dia eu ouvi de um atleticano que eu admiro muito, um amigo, ele falando assim, a gente estava na arena, no jogo contra o Vasco, um 5-0, o Vasco é um time fraco, mas um 5-0, que era um resultado que, independente do adversário, incendiaria o torcedor, mas nós não sentimos esse calor da torcida, esse vibrar que é uma marca da torcida do Galo. Está interferindo, o extracampo está interferindo dentro do campo? Eu acho que está. Está para o Atlético, também está para algumas outras torcidas, e eu excetuaria aí o Corinthians e o Flamengo. Essa elitização do futebol, isso tem prejudicado muito. Eu sou do tempo que ia para o Mineirão e tinha a galera que não tinha dinheiro para ir para o estádio. Hoje, eu tenho 2 cadeiras que eu comprei na época E eu não vou ao estádio tem 6 meses. Aquelas cadeiras estão ficando vazias. Às vezes eu empresto, né? Mas elas estão ficando vazias. Mas eu não estou indo por quê? Porque o time não empolga. Eu não me empolgo com o time. E assim, fico revoltado com isso. Só que quando eu penso que eu vou passar muita raiva no estádio, você também fica meio desanimado. E esse sentimento que eu tenho, acho que isso também acontece com outras pessoas. E quero voltar. Obviamente que as minhas funções hoje me impedem muita coisa. Não é um fator limitador, mas é muita coisa. E você acaba também perdendo um pouco o tempo para poder ir. Ir para um estádio. O prefeito é mais ocupada que a de torcedor. E de jornalista. Na época eu editava o jornal, e também eu saía do jornal lá para as 8 horas, o jogo era 9, então já estava perto ali, eu ia. Mas eu vejo sim que o extracampo está impactando, a torcida está mais fria. Você vê na arena, para empolgar, não está fácil. Não está fácil empolgar, não. E o time também não está colaborando, né? E desde que foi para a arena, nós não tivemos ainda uma grande reviravolta, uma grande conquista, um grande resultado que nos pudesse ter mais segurança com aquele belíssimo estádio, que é um dos mais bonitos que eu conheço. Nós falamos do elenco, falamos da torcida, falamos da paixão. Treinador do Galo que mais te emocionou, que você tem assim uma identificação dele treinando o Galo? Sem dúvida nenhuma, Cuca. Por que deu os principais títulos para o Atlético, né? Cuca, mas gosto muito do Levi Coupe e Tele Santana. Então os 3 são para mim os principais. Tele, pela identidade que ele conseguiu criar no final dos anos 70. O Levi Coupe, porque ele foi um bom treinador. Eu sinto ele muito ranzinza, mas um bom treinador. E o Cuca, para mim, ganhou o que tinha, né? Ganhou os títulos que hoje nós comemoramos. Então, o Cuca E tem uma coisa que chama atenção no Cuca, tem os problemas da idade dele que são
não estou aqui fazer juízo, mas são imperdoáveis do aspecto humano, se de fato acontecer, e acho que aconteceu, então são imperdoáveis nesse aspecto, mas separando a pessoa do treinador, e as pessoas também modificam, e a fé que Cuca tinha lá com Nossa Senhora da Aparecida, com aquele ritual que ele fazia tudo, aquilo cativava, trazia o atleticano. Eu acredito, nasce muito da própria fé do Cuca, né? Nasce de um hino, de um grito, de um jargão que a torcida faz, mas muito inspirado naquela fé que desculpa, estou com a política na cabeça, que Cuca fazia. Então, para mim, os principais treinadores é Cuca, Levi Coupe e Tele. Futebol hoje, ele está mais chato de viver do que antes? Você sente falta de alguma coisa no futebol? Ou mudou mesmo e a gente tem que acostumar com o jogo de hoje? Acho que os dois. Mudou. Acho que não volta mais o que era. Mas está pasteurizado, né? Você vê um jogo de futebol, existem dois tipos, aqueles que têm dinheiro para colocar grandes investimentos, e tem aqueles que não têm. Então você vai ter aí no Brasil Palmeiras e Flamengo disputando títulos. Vez ou outra, um outro time aí vai surpreender. Dentre eles eu falo um Atlético, um Cruzeiro, de repente um Botafogo, como surpreendeu, mas são surpresas, né? Flamengo e Palmeiras, inevitavelmente, estão em patamares bem acima. O que acontece com a Espanha, né? Você só tem dois times, né? Você tem lá o Real e você tem o Barcelona. O resto é esporádico. Você tem aí o Atlético de Madrid também, mais ou menos assim, mas é um patamar bem abaixo. Então, essa pasteurização do futebol. Vi o jogo, estava comentando aqui, né? Sábado nós já temos jogo do Brasil, não é isso? Já. Brasil e Marrocos. Bom, vi o jogo do Marrocos contra a Dinamarca. Vi um bom time. Até os times africanos, que tinha aquela magia do drible, a magia da irresponsabilidade africana no futebol, está muito pasteurizado. E essa pasteurização do futebol, ela acaba tornando o futebol um pouco monótono. E falta, por exemplo, uma alegria, uma malandragem no bom sentido, um divertimento de Ronaldinho Gaúcho. Quem faz o que Ronaldinho faz, né? Neymar começou a fazer isso, mas virou o que virou. Então, cadê aquela irresponsabilidade positiva, aquela brincadeira que muito a imprensa critica, e a imprensa esportiva é uma imprensa chata, é uma imprensa insuportável, né? Que me perdoe aqui o Cabido, que é um grande amigo, mas é uma imprensa chata, é uma imprensa lacradora, uma imprensa que não aceita certas brincadeiras que eu acho que faz parte do futebol e que fazia parte dos anos 80, fazia parte dos anos 90 também em determinado momento, e que no final dos anos 2000 para cá perdeu, né? O jogador hoje ele tem que ser muito alinhado, ele não está sujo, ele não suja mais, ele entra com o uniforme, troca o uniforme no intervalo e sai com o uniforme limpinho, tá? Eu acho que falta isso. Essa pasteurização do futebol, ele tira um pouco da empolgação do futebol. Engraçado você estar falando isso. Outro dia eu estava vendo uma entrevista, dessas entrevistas que se dá no final do jogo, porque agora você tem que escolher um jogador. Antes não, né? Antes todo jogador falava, agora tem que escolher um jogador. Que é uma chatice também. Que é uma chatice. E aí eu vi o jogador que ia dar entrevista, salvo engano, o jogador do Galo que ia dar entrevista era o Vitor Hugo, meio-campista. Trocaram a camisa dele, porque a camisa dele estava suja. Trocaram a camisa para ele aparecer na TV. E eu fiquei tão mal impressionado com aquilo. Falei, peraí, mas e aí? E o jogo, onde é que tá? Pois é, e eu não sei se isso é uma orientação da dona da marca, no caso a Nike, né? Não sei o que é isso, mas é ruim, porque o cara tem que ver o cara suado, tem que ver o cara com cara de jogador que deu alguma coisa pro jogo. E eu sou também de um tempo que eu tinha Roberto Abras como repórter. Você tinha... Era outra coisa, né? Então você via aquele universo todo. Não estou fazendo crítica aos jornalistas atuais, porque também estão sendo forjados dentro daquilo que podem oferecer. As regras são outras. As regras são outras. Você não consegue entrevistar jogador, você não consegue ter furo dentro de um time. Você tem lá as notícias encaminhadas, você tem os interesses dos empresários, você tem todo esse jogo intracampo ou de bastidores, que é, de certa forma, nojento, e isso acaba afetando, sim, quem entende um pouco, né? Talvez as pessoas que estão iniciando... E engraçado, eu fui distribuir uniformes
na rede municipal de Betim, uniformes de escola. E eu sempre pergunto, quem é atleticano, quem é cruzeirense? Alguns levantam, né? Mas quem é Real Madrid? Quem é Liverpool? Quem é time estrangeiro? Quase a maioria. Né? Então, assim, a identidade da própria mídia, da televisão e da própria internet estão fazendo os nossos mineiros da periferia de Betim torcer para um Real, torcer para um Barcelona, torcer para um Manchester, torcer para times que não são os nossos times, né? Então isso também tem impactado. Isso impacta na seleção brasileira. Ontem Impacta. na redação a gente discutia sobre isso e até eu fui voz dissonante porque os mais jovens ainda acreditam na redenção do futebol brasileiro, acham que Neymar vai ser o grande astro da Copa. Eu não tenho nada contra ele ser, se for que bom, mas eu falei de um estrangeirismo da nossa seleção. Sim. Isso impacta na nossa realidade do futebol? Eu acho que muito, né? O futebol é um negócio, o jogador tem uma vida curta, todo mundo, 2%, 3% dos jogadores que ganham dinheiro, né? Porque a realidade do jogador de futebol, você tem que entender que é o jogador do campo de várzea, que é o jogador da Série D, que é o jogador da Série C, do jogador da Série B, que ele não ganha dinheiro, ele sofre para poder manter uma família, ser um jogador. Sou muito amigo do Walter Minhoca. Eu sei o que ele sofreu. Quando ele explodiu no Ipatinga, depois teve um período no Cruzeiro e foi para o Flamengo. E eu sei o que ele sofreu nisso. E essa é a realidade do jogador de futebol. Não é a realidade de um Neymar, de um Ronaldão, de um Ronaldinho. Isso aí são um pequeno grupo. Agora, eu que me considero uma pessoa que gosto de futebol e que talvez por um monte de situações tenha me afastado um pouco do futebol, eu sei falar 3 nomes de jogador da seleção. Eu sei falar o Vini Júnior, muito em função da namorada. A Virgínia. Porque o fato mais importante do Vini Júnior nos últimos anos foi a Virgínia. Outro dia um amigo falou o Virgi Júnior. Eu sei falar do Neymar, que eu acho que ele não merecia estar nessa Copa. Ele foi um grande jogador, mas ele é um ex-jogador, na minha opinião. E sei falar do técnico. O resto, sinceramente, eu não sei falar. Eu não sei falar. Tem aí uns jogadores do Flamengo, essas coisas todas, mas o resto eu não sei falar, porque eu não acompanho o Campeonato Europeu. Então, é uma coisa que eu vejo que, talvez na minha geração, estou com 51, talvez dos 40 para cima, isso afeta muito. Talvez os mais novos acompanhem o Campeonato Europeu, conseguem Champions League, conseguem acompanhar tabela, sobretudo os cronistas esportivos que acompanham com uma loucura tremenda, mas esse grupo é um grupo nichado. Agora, o grande grupo vai ser afetado. Se o seu jogador que joga no seu time não está numa seleção... Né? Significa que ele não é bom. Ou que ele não é bom e assim, o desinteresse aumenta, né? O interesse diminui. Eu lembro em 82, quando o Éder entrava, quando o Toninho Cerezo entrava, era o Atlético que estava entrando em campo. Então aquilo, vamos para frente. Você tinha os jogadores também, que eram um misto de Flamengo e Atlético ali. Entrava, né? Quando o Ronaldinho entrou, era o Grêmio que estava entrando, né? A primeira vez. Depois, o Ronaldo, que já teve uma história no Cruzeiro, depois foi jogar fora, e quando foi para a seleção já estava fora, mas o que ele construiu aqui no Cruzeiro, era o Cruzeiro que estava entrando em campo. Uma identificação da torcida do Cruzeiro com o Cruzeiro ele, entrou claro, em campo. Exatamente. E hoje, quem está entrando em campo em Minas Gerais, na seleção atual? Não sei. Tem jogadores tem jogador nas outras seleções, né? Eu tenho até dúvida se tem mineiros nascidos em Minas Gerais, mineiros que foram nascidos em Minas que estão lá, ou que passaram nascido por times pode de ter, Minas, mas que julgou, acho que não tem. Então, não sei. Então, isso aí desestimula um pouco. Lógico que eu vou torcer pro Brasil, quero que o Brasil vença. Estava brincando no carro que eu acho que vai ser 1-1, porque o Marrocos jogou bem. Eu vi o jogo do Marrocos com a Dinamarca e jogou bem. Pus 1-1 no bolão. Bem. Mas o Brasil passa dessa primeira fase, porque os outros 2 times são horríveis, né? Não é possível, né? Mas eu também sou da sua opinião. Não acho que essa seleção vai ser uma seleção que vai avançar. Pode ser surpresa, né? Futebol é futebol. Eu não estou acompanhando, né? Eu sei que tem aí os favoritos, Espanha, Inglaterra, mas a Inglaterra nunca ganha Copa, então Espanha, pode ser que Holanda, não sei. França. França. Talvez. França.
Para a gente finalizar, estamos na reta final, 2 perguntas. A primeira é: que jogador hoje no futebol brasileiro ou de fora, que é brasileiro, que esteja jogando fora, você diria assim, esse eu quero no Galo amanhã? Levando em consideração as experiências de Ronaldinho e de Hulk, eu acho que um Vini Júnior no Atlético ia fazer muito sucesso. Entendeu? Com todos os problemas midiáticos que ele apronta aí, mas é um cara que eu acho que faria muita diferença no Galo. É lógico que tá longe, mas vai estar perto, como o Hulk e Ronaldinho estiveram perto. Em algum momento, que era impossível, mas pode estar perto. Eu acho que um Vini Júnior no Galo seria uma coisa que faria muita diferença, inclusive para ele também. Tá aí Menin, tá aí Pedro Daniel, foi um recado dado. Tá longe, mas vai chegar um momento que vai poder. Para finalizar, você, se voltasse no tempo, seria novamente atleticano sem dúvida nenhuma, e por quê? Sem dúvida alguma, né? Pelo amor. Eu tenho um amor pelo Atlético. E digo que é amor com paixão. Eu tenho um conceito de vida. A paixão, ela acaba. O amor prossegue. No Atlético, são as 2 coisas que continuam. A paixão e o amor são eternos. Heron Guimarães, prefeito de Betim, mas acima de tudo, atleticano, teve conosco aqui no Cadeira Cativa. Que bom, obrigado. O cargo de prefeito passa. A condição de atleticano, jamais. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Paulo. Você ligado no Cadeira Cativa já sabe, a gente volta antes das partidas do Galo. Então, próxima partida do Galo, você deve estar nos ouvindo aqui no Cadeira Cativa. E saiba que aqui só tem uma conclusão a cada programa. Aqui é Galo. Até mais. Você ouviu Cadeira Cativa na 98. 98.